Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu um projeto de lei do governador Geraldo Alckmin que congela gastos públicos por 2 anos. Trabalhadores, deputados da oposição e até da situação pediram a retirada do projeto. Na audiência pública, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Elcio Tokeshi, garantiu que o projeto de lei que congela gastos públicos por 2 anos não afetará aumentos salariais de funcionários públicos e nem investimentos do Estado. A lei estabelece alguns limites e alguns parâmetros para gastos públicos. Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estamos acostumados a trabalhar dentro dos limites dados por ela. Mas para os trabalhadores, se isso fosse verdade, o PL nem seria necessário. Nós estamos dizendo não tem como fazer mais austeridade, né, com essa redução que está do papel do Estado, sobretudo na educação, na saúde, nos serviços públicos. E quem vai pagar o preço é a população, é o filho e filha da classe trabalhadora, que são usuários, né, e usuárias dos serviços públicos. Nós vamos ter um congelamento de gastos e isso daí, daqui a pouco na cidade de São Paulo, nós vamos ter mais alunos para as mesmas salas de aulas, mais doentes para os mesmos hospitais e isso vai acarretar uma deficiência muito grande no atendimento à população. Esse projeto de lei que congela gastos públicos por 2 anos foi elaborado para que o Estado de São Paulo possa renegociar as dívidas com a União e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e assim economizar 16 bilhões de reais em pagamentos de juros. Para o deputado João Paulo Rilo, do PT, não dá para acreditar na palavra do governo Alckmin. Para atestar minha tese que vocês não são dignos de confiança, a peça orçamentária deste ano, a Constituição diz que o Estado deve investir 30% em educação. A peça orçamentária consta 25%. Eles roubaram 5% da educação. A bancada do governador Geraldo Alckmin representa quase 70% dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas nem entre eles o projeto de lei é unanimidade. Vários pediram a retirada do PL. O envio desses projetos para casa, com todo respeito, meu caro secretário, foi a maior burrice que eu já vi na minha vida. Um verdadeiro tapa na cara de quem já está sofrendo. Além da retirada do projeto, deputados e representantes dos trabalhadores sugerem auditoria da dívida pública e o fim dos benefícios fiscais às empresas. Se a Assembleia Legislativa aprovar esse projeto, mesmo com emendas, a Assembleia estará oferecendo ao Alckmin um cheque em branco. Então, por isso que nós somos pela imediata retirada do projeto. A gente ouve muito falar em desigualdade, mas tudo fica mais claro quando as situações são comprovadas com números. Por exemplo, moradores de bairros ricos da capital paulista têm expectativa de vida de 80 anos, 25 anos a mais do que os moradores de áreas mais pobres. A diferença gritante faz parte do Mapa da Desigualdade 2017. Conforme o estudo, para diminuir as diferenças, a Prefeitura de São Paulo precisa investir a maior parte de seus recursos justamente na periferia desassistida. Um morador do Jardim Ângela, periferia da Zona Sul, morre em média 25 anos antes que o morador do Jardim Paulista, região nobre da Zona Oeste de São Paulo. Em média, os habitantes do distrito mais rico morrem com 80 anos, enquanto no distrito mais pobre, essa idade despenca para 55 anos. Foram analisados 38 indicadores com dados oficiais de 2016. A variação que os indicadores mostram no mapa da desigualdade é muito pequena, o que nos leva a concluir que, de fato, há um congelamento da desigualdade na cidade de São Paulo. Você tem, na verdade, um aprofundamento da desigualdade, em especial nos indicadores que dizem respeito à cultura e à questão da violência e à segurança pública. Outro enorme contraste é em relação à renda. No Campo Belo, na Zona Sul, os trabalhadores com emprego formal ganham, em média, R$10 mil por mês. Em Engenheiro Marcilac, no extremo sul, o salário médio é de R$ 1.200. A desigualdade na área da cultura também é grande.
E os dados de 2016 mostram que ainda houve piora na oferta de serviços, como teatros, salas de cinema e centros culturais. Esses todos os equipamentos, eles não conseguem ser colocados no território da cidade de São Paulo de maneira igual. Muito pelo contrário, na região central você tem uma oferta muito grande de equipamentos culturais, enquanto você tem 2/3 da cidade de São Paulo, em especial nas periferias, onde você não tem acesso a esse tipo de equipamento cultural. Também há discrepância na oferta de leitos hospitalares. No Jardim Paulista, por exemplo, são quase 35 leitos disponíveis para cada 1.000 habitantes. Já no Jardim Ângela, o índice é de apenas 0,76. A gravidez na adolescência é outro indicador da desigualdade. Marcilac é a região com maior índice de adolescentes grávidas, 22,88, 26 vezes maior do que o registrado na região nobre de Moema, 0,887. Ela é uma desigualdade de renda, mas ela é uma desigualdade de acesso à educação, acesso à saúde, à segurança. São Paulo é a tradução de como o crescimento, o modelo de desenvolvimento do Brasil ele é excludente. E esse processo de urbanização, ele importou para os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora o Distrito Federal, a desigualdade regional que existia no Brasil. Para a Rede Nossa São Paulo, uma das formas de reduzir todas essas desigualdades é distribuir melhor o orçamento da cidade e criar projetos e programas que atendam à particularidade de cada distrito. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores são os protagonistas desse processo e elas podem, definindo isso como prioridade, na verdade, estimular outros segmentos da sociedade para poder avançar na redução da desigualdade. E a gente encerra o panorama com uma vitória do movimento por moradia em São Paulo. O clima é de comemoração entre o pessoal da ocupação Povo Sem Medo no Capão Redondo, na capital paulista. Depois de uma negociação bem-sucedida com o proprietário do terreno, eles aguardam a concretização do negócio com a Caixa Econômica Federal para que comecem logo as obras do projeto Minha Casa Minha Vida. Durante quase um ano, 500 famílias participaram da ocupação Povo Sem Medo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A luta por moradia digna foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e valeu a pena. O acampamento foi desmontado depois do acordo que garante a casa própria para os militantes do movimento. De acordo com o MTST, neste terreno de aproximadamente 20.000 metros quadrados, serão erguidos 5 prédios com 18 andares cada um. O projeto é pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. O proprietário do terreno fechou acordo entre o MTST, Governo Estadual e União e vai vender a área para a Caixa Econômica Federal. No começo foi meio turbulento, né? Porque tinha um impasse de despejo, né? Mas aí o movimento, por ser um dos movimentos mais respeitados, né? na cidade de São Paulo, né? Os caras abriu portas de negociação, né? Que nós ia ficar no máximo 3 meses, se prolongou para 6 meses, né? Onde o proprietário, né, o governo federal, mais o MTST, né, trabalharam numa conjuntura de entrar num consenso de negociação. Todas as famílias que fizeram parte da ocupação entraram para o movimento por necessidade. É o caso do Fábio. Roqueiro, ele admite que não tinha simpatia pelo MTST, muito por influência da mídia tradicional. Sempre passava essa imagem, né, de um povo desocupado, né, que não tem o que fazer, a ideia de invadir o que é dos outros, né? Então, assim, invariavelmente, a mídia, quando ela tem um lado político predeterminado, ela usa desse tipo de artifício, né? Alguns participantes da ocupação, como a Maria e o Amauri, vão continuar por aqui. Eles vão cuidar do terreno até que a construção comece. O casal também tinha preconceitos com o MTST, até conhecer o movimento, as pessoas e os objetivos, e entender que só quem luta vence. Se a gente não lutar, quem vai lutar pela gente? O governo não está nem não, quer mais que a gente se exploda. Não desistam jamais dos seus sonhos. Não é nada de graça, a gente vai ter que pagar. Vamos construir os prédios, certo? Aí vamos financiar pela Caixa e a gente que vai pagar. Não é nada de graça, gente. Mas a luta não termina aqui. Grande parte dos acampados aprendeu que a transformação social só acontece com resistência. Por isso, vão continuar a luta em outros terrenos abandonados para que outras famílias também conquistem o direito à casa própria. Se a gente não pressionar, nunca vai ser construído, né?
Então a gente junta esse povo todo, né, guerreiro que sonha em ter sua própria casa, né, e a gente acaba conquistando o terreno para que venha construir essas moradias. Aqui está o povo sem medo de lutar. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui a vitória na justiça da ex-ministra de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci. Uma vitória de todas as mulheres contra a cultura do estupro no país. O Panorama mostrou também a guerra jurídica que pode ter início a partir da implementação da reforma trabalhista e a luta de trabalhadores e movimentos sociais contra as alterações. Você viu ainda o debate na Assembleia Legislativa de São Paulo contra o projeto de lei do governador Geraldo Alckmin que congela gastos públicos nos próximos 2 anos. O Panorama volta na semana que vem, sempre trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Aqui é assim, reportagens com o ponto de vista dos direitos humanos e da democracia. Até o próximo Panorama.